Olá pessoal, tudo bem? Na última aula nós aprendemos que a física lida com quantidades, são as grandezas físicas, e hoje nós vamos diferenciar grandezas físicas escalares de grandezas físicas vetoriais e aprender a operar com os vetores, que é a forma como a gente lida com as grandezas físicas que são vetoriais. Vocês já estudaram isso em álgebra vetorial, né, em geometria analítica. Mas a gente revisa alguns fundamentos porque a gente vai precisar disso para a maior parte do conteúdo da Física Geral 1, onde nós temos grandezas físicas vetoriais e temos que trabalhar com soma de vetores, subtração de vetores, produto de vetor por escalar, produto vetorial, produto também chamado produto externo, ou produto escalar, também chamado produto interno. Nessa primeira aula a gente vê o que são vetores e aprende a somar dois ou mais vetores nos métodos geométrico e também no método analítico. Vamos lá, boa aula! Bom, então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira de duas aulas sobre vetores, operações de vetores. A gente começa logo, de certa forma, justificando por que isso é interessante para a gente. Bom, nós temos dois tipos de grandezas físicas, tá? São as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Eu vou, por diferenciação, explicar o que é cada tipo de grandeza dessa. Por exemplo, peguemos aqui um belíssimo exemplar de turmalina Paraíba. Na verdade, essa é uma das maiores de que se tem registro, lá de São José da Batalha. Obviamente não está mais no Brasil. Ela custa hoje cerca de 128 milhões de dólares, tá? E a massa dessa turmalina é de 38,4 gramas. Massa é, portanto, um exemplo de grandeza física escalar. Vamos pegar agora uma outra situação. Esse ano a menor temperatura registrada no Brasil foi registrada lá em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Foi menos 8,1 graus Celsius. Temperatura também é uma grandeza física escalar. Agora vamos para um exemplo de grandeza física vetorial. Isso aqui é um guindaste. Ele tem a capacidade de içar uma carga de até 300 toneladas. Ou seja, ele é capaz de exercer uma força vertical para cima de 2,94 vezes 10 a sexta newton, tá? Isso aqui é um vetor unitário, a gente vai ver adiante o que significa, mas está me dizendo que essa força é vertical para cima, né? E tem esta intensidade. Agora vamos pegar uma situação que a gente já conhece. Da aula anterior a gente usou essa mesma imagem. Vamos supor que num deslocamento do nosso campus 8 para o campus 1, né, de Araruna para Campina Grande, cujo trajeto ou trajetória está aqui especificado pelo caminho sugerido pelo MAPS, a gente tenha um deslocamento que também é uma grandeza física vetorial, que parte da origem para o ponto de chegada, né? Ponto de saída para o ponto de chegada do móvel que está se deslocando aqui. Isso é um deslocamento que também é uma grandeza física vetorial. Para uma orientação qualquer aqui, a gente vai entender mais adiante o que é isso. Mas enfim, o que são então grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais? A grandeza física escalar é aquela grandeza que está bem caracterizada quando eu especifico a sua magnitude e a unidade de medida respectiva, né? Ou seja, o quanto se mediu comparando com um determinado padrão, que é a unidade de medida utilizada aqui, né? Então, massa e temperatura são grandezas físicas escalares, assim como tempo também é uma grandeza física escalar. Por outro lado, as grandezas vetoriais, se eu dissesse aqui que o deslocamento em linha reta, né, que a gente obteve aqui no MAPS, que o deslocamento de 79,5 km foi realizado por um determinado móvel que saiu do campus 8 da UEPB, eu não poderia dizer para onde ele foi, porque me faltaria uma informação que as grandezas físicas vetoriais exigem, que é a orientação, né? Essa magnitude ela não me diz o suficiente. Eu preciso saber
para onde aponta essa força. Então, grandezas físicas escalares não fazem essa exigência, né? Essa é uma exigência de grandezas físicas vetoriais. Eu preciso indicar, além da magnitude e a unidade de medida respectiva, também a orientação. Pois bem, então, como na física nós lidamos com grandezas físicas vetoriais também, além das grandezas físicas escalares, aquilo que vocês aprenderam lá em álgebra vetorial vão exercitar bastante em física, e eu vou mostrar algumas coisas muito básicas aqui que são um resumo daquilo que a gente precisa dominar de vetores, tá? Bom, então vamos pegar de novo a nossa viagem, só que no sentido contrário aqui. Vamos sair aqui do campus 8, o ponto de partida, o ponto A. Vamos nos deslocar do campus 1, perdão, até o campus 8, ponto B. O vetor que parte tem origem no ponto de partida e extremidade do ponto de chegada é o vetor deslocamento. Eu vou falar o tempo todo aqui em vetor deslocamento para simplificar, mas há muitos outros vetores na física. Para simplificar, a gente vai estar falando em deslocamento, tá? Então, se eu tenho dois vetores aqui, quaisquer, A e um outro vetor B, que a gente vê que a magnitude dele é diferente, ele é maior, né? Mas eles são paralelos, né? Eles têm a mesma orientação, por isso a gente chama de vetores paralelos. Por outro lado, se eu tenho vetores que têm, embora um mesmo ângulo aqui com um eixo imaginário x aqui, mas sentidos contrários, eles têm orientações contrárias, eles são vetores antiparalelos, tá? Por outro lado, se eu tenho dois vetores que, além de ser paralelos, possuem a mesma magnitude, eu tenho vetores que são chamados de vetores iguais, né? Esses vetores, eles são idênticos, têm a mesma magnitude e a mesma orientação. Pois bem, vamos pegar aqui o nosso campus, visto de cima, para a gente trabalhar soma e subtração de vetores. Então vamos pensar aqui no estudante físico, muito feliz, saindo da aula, né? A aula acabou, ele está contente e todo aqui, ele vai seguir, vai até a cantina, tomar um café. Essa é a trajetória que ele vai seguir, o percurso que ele vai descrever. Então eu posso primeiro atribuir um vetor deslocamento A, do prédio, do nosso bloco de aulas até o refeitório, e depois ele vai se deslocar até a saída do campus, né, por esse outro percurso aqui. Ele vai, portanto, vai corresponder a esse movimento, portanto, outro deslocamento B, e somar esses dois vetores é pegar um vetor que parta da origem do primeiro e chega à extremidade do segundo, né? Então eu tenho um vetor soma aqui, que é o vetor C, de maneira que esse vetor equivale ao vetor A mais B. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o primeiro vetor, vou pegar a origem do segundo vetor, unir a extremidade do primeiro vetor, e aquele vetor que parte da origem do primeiro, a extremidade do segundo, é o vetor soma, tá? Isso também pode ser feito, a gente está falando o tempo todo até agora de método geométrico de soma de vetores, tá? Isso também pode ser feito pela regra do paralelogramo, ou seja, eu vou traçar uma linha paralela a esse vetor aqui, outra linha paralela a este vetor, e o vetor que é diagonal, né, a esse paralelogramo é o vetor soma, tá? Isso me diz o seguinte, isso me diz que a soma de dois vetores é comutativa, tanto faz eu somar A mais B, como somar B mais A, né? Como assim? Veja só, somar A mais B é pegar a origem de B e colocar na extremidade de A, né? Então o vetor soma é o vetor que parte da origem de A vai até a extremidade de B. Se eu pegar esse vetor e colocar aqui, então eu vou estar somando B mais A, porque eu terei colocado a origem de A aqui em B. E o vetor soma é o vetor que parte da origem de B para a extremidade de A, seria o vetor B mais A. Esses dois vetores são idênticos, tá certo? A soma de vetores é comutativa. Se a gente tiver uma situação em que nós temos mais de dois vetores, vamos pensar logo de novo no nosso estudante de física. Agora ele vai fazer um percurso diferente. Ele sai da aula e vai buscar a chave do apartamento que está com um colega que divide apartamento com ele lá no laboratório, no outro bloco aqui. Em seguida ele vai se deslocar, nós temos aqui um vetor A, né? Primeiro deslocamento. Em seguida ele vai se deslocar por esse percurso
voltar de novo, passar lá no cafezinho, nós temos um novo vetor B, aí em cima ele vai se deslocar para a saída do campus. Nós temos um outro vetor C. O vetor soma é o vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do último, tá certo? É o vetor soma aqui, o vetor D. Então o que eu tenho é isso aqui, os vetores A, B, C e o meu vetor soma que é o vetor D. Isso também pode ser enxergado da seguinte maneira: tem um vetor A e um vetor B, e eu teria aqui um vetor que é A mais B, né? Parte da origem de A para a extremidade de B. E aí eu tenho o outro vetor, que é o vetor C, e eu teria um vetor D que partiria da origem do vetor A mais B para a extremidade do vetor C. Ou eu poderia ter um vetor A e aqui os vetores B e C somados. O vetor B mais C é um vetor que parte da origem de B para a extremidade de C. É esse vetor aqui, certo? E aí o vetor A mais o vetor B mais C também eu teria aqui o vetor D. Portanto, a soma dos vetores também é associativa. Tanto faz eu somar, como aqui, A mais B mais C, quanto eu somar A mais B mais C, certo? A mais B é um vetor, mais o vetor C, ou eu somar A mais a soma B mais C. Tudo isso vai me dar o vetor D de todo jeito. A soma é, portanto, associativa, obedece à propriedade associativa, tá? E subtrair, então, o que vem a ser, ou como fazemos uma subtração de vetores? Vamos pensar em dois vetores quaisquer aqui, um vetor A e um vetor B, e a gente quer calcular um vetor C tal que ele é resultado de A menos B, tá certo? Vamos lá. Se a gente fosse somar, o que a gente faria? A gente pegaria o vetor A e a extremidade de A a gente uniria o vetor B. Então seria aqui um vetor C igual a A mais B. Mas não é isso que a gente quer A menos B. O vetor menos B é o vetor antiparalelo a B, é um vetor oposto aqui. Então, o vetor que parte da origem de A para a extremidade de menos B é o vetor C igual a A menos B. Então, a subtração é uma soma com o vetor oposto, o vetor que tem orientação contrária. Então, seja o vetor A abaixo, e nós vamos agora multiplicar esse vetor por um escalar, ou seja, por um número, tá certo? O que é multiplicar por um escalar? É alterar a magnitude desse vetor, alterar a intensidade, o tamanho dele. Geometricamente, eu observo o seguinte: nessa situação, por exemplo, em que o escalar vale 2, em a magnitude dele vai ser duplicada. Ele ficou com um tamanho 2 vezes maior e manteve a mesma orientação. Mas se o escalar é negativo, a magnitude é alterada e também a orientação. Ele vai ser então um vetor oposto aqui, ele vai ter um sentido contrário, um vetor que também porque eu considerei o escalar igual a menos 2, também é 2 vezes maior, mas no sentido contrário, tá? Bom, o que são os componentes de vetores? Vamos pensar agora no plano, tá? No plano XY aqui, eu tenho o vetor A, que faz um ângulo θ com o eixo X. Esse vetor, ele vai ter componentes sobre X e Y. Para entender o que é componente, eu posso pensar numa lanterna aqui, iluminando o vetor e projetando aqui uma sombra, né? Isso aqui é o componente AX do vetor A. Da mesma forma, se eu coloco uma lanterna aqui, eu vou ter uma sombra iluminada sobre o eixo Y, projetada sobre o eixo Y aqui, que é a componente AY. Se eu trouxer essa componente para cá, eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, em que a y é cateto oposto a θ, a x é cateto adjacente a θ, né? E a é a hipotenusa. Então, a gente pode calcular os componentes desse vetor da seguinte maneira: o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é a x sobre a hipotenusa. Então, isso aqui vai passar multiplicando, a componente AX, então é A vezes cosseno de θ. Da mesma forma, o seno de θ é cateto oposto, né, a y sobre a hipotenusa. Então, passa isso aqui multiplicando, então a componente AY vai ser A seno de θ. Beleza.
Por outro lado, se a gente não conhece o ângulo θ, mas quer saber o ângulo que o vetor faz com um dos eixos, nesse caso, por exemplo, com o eixo x, o ângulo θ, a gente pode considerar que cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de θ. Então, se eu quero encontrar θ, vai ser o arco tangente. Aqui tem um parêntese que eu não coloquei, tá certo? E ainda, o módulo do vetor é a soma do quadrado de cada componente em uma raiz. Eu posso representar o módulo assim ou assim, tá certo? Então, o módulo do vetor A aqui é o que? Raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Para complicar um pouco, se for em 3 dimensões, se for em R3, como o pessoal da matemática diz, aqui a gente tem o plano XY, eu tenho o eixo Z aqui, eu tenho um vetor qualquer A, certo? Esse vetor A aqui está se projetando aqui para frente, tá? Ele se projeta até essa altura aqui, esse ponto aqui, então ele vai ter aqui imagine de novo uma lanterna colocada aqui em cima e projeta uma sombra aqui, que é uma diagonal, com a qual ele faz um ângulo θ, tá? Ele vai ter componentes, então, AX, AY e AZ, tá? Essa diagonal também vai fazer um ângulo φ com o eixo AX, com o eixo X, né? Com a componente AX. Pois bem, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, pega essa componente, traz para cá, fecha um triângulo retângulo, o ângulo θ, o vetor A, a componente AY, aqui embaixo é isso que eu chamei de diagonal. Se eu pegar o seno de θ, eu vou ter cateto oposto, AY sobre A, então a componente AY vai ser A seno de θ. Já tenho como calcular, portanto, a componente AY. Se eu pegar o cosseno de θ, eu vou ter cateto adjacente D sobre a hipotenusa A, né, o módulo do vetor, tá? Então D vai ser igual a cosseno de θ, né? Pois bem, eu vou precisar de D agora para poder calcular as outras componentes, porque se eu trouxer essa componente para cá, ó, eu fecho um outro triângulo. Veja só, um outro triângulo em que AZ é cateto oposto a φ, a x é cateto adjacente, e aqui eu tenho a hipotenusa, que é o comprimento dessa diagonal, tá certo? Primeiro a gente sabe que, de novo, teorema de Pitágoras, essa diagonal é igual a raiz de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, a z ao quadrado mais a x ao quadrado ou vice-versa. Pois bem, o cosseno de φ é cateto adjacente a x sobre essa hipotenusa D, que a gente calcula assim. Então, AX, né, vai ser D cosseno de φ. E o seno de φ vai ser cateto oposto a Z sobre a hipotenusa D. Então, a Z vai ser D seno de φ. Tá? Bom, daqui eu já poderia calcular o valor de D, que eu substituo aqui, tá certo? Para simplificar. Além disso, esse vetor também, a sua magnitude também pode ser calculada como a raiz da soma de cada componente ao quadrado, tá certo? É x ao quadrado mais a y ao quadrado mais a z ao quadrado. Cumpre observar que esse vetor é a diagonal, tá? É a diagonal de um paralelepípedo qualquer, né? Bom, o que são vetores unitários? Vamos lá, vamos pegar de novo o nosso espaço x, y, z, o vetor A, que a gente viu que tem componentes ax, ay e az, e agora a gente vai sair de vez da ideia de soma geométrica de vetores, vamos começar a botar o pé na soma analítica de vetores. Então, eu posso representar esse vetor como sendo a soma de 3 outros vetores.
Porque, em princípio, as componentes de um vetor não são vetores, mas, convencionalmente, nós vamos dizer que a cada um dos eixos coordenados corresponde um vetor unitário, que é um vetor de módulo 1. A gente pode calcular qualquer vetor unitário tomando o valor do vetor pelo seu módulo. Isso vai dar 1, tá certo? Então, o módulo do vetor unitário o módulo do vetor unitário é 1, não altera a medida do vetor, né? Então, eu posso escrever esse vetor A como sendo a soma de 3 vetores aqui, o vetor AX. I é na direção de X, se for na direção contrária, menos I, se for na direção negativa de X, ou seja, no lado negativo, semi-eixo negativo de X, é menos I. O mesmo segue para J no semi-eixo positivo de Y, se fosse negativo, se fosse semi-eixo negativo, seria menos J. E K é o vetor unitário que aponta na direção de Z. Então, a componente AZ vezes K. Eu estou escrevendo um vetor em termos de seus componentes, para cada componente associado a um vetor unitário. Estou escrevendo isso aqui, desse lado é vetor, desse lado também é vetor, né? A equação aqui me diz que desse lado é vetor, desse lado também é vetor. As componentes estão escritas em termos dos vetores unitários. O vetor A, portanto, está escrito em termos dos vetores unitários, como a soma dos componentes, tá? Então, se eu tiver dois vetores A e B, sendo A componente AX, I chapéu, AY, J chapéu, mais AZ, K chapéu, e B a mesma coisa, BX, I chapéu, mais BY, J chapéu, mais BZ, K chapéu, e aí esses dois vetores estão escritos em termos de vetores unitários e eu estou querendo somar esses vetores, tá certo? Então, a soma desses vetores é a soma de suas componentes, né? O que tiver I, eu posso somar com o que tiver I, J e K, respectivamente, também, da mesma forma. Então, o vetor resultante A mais B é AX mais BX, e na direção de I chapéu, AY mais BY na direção de J chapéu, CX mais CY na direção de K chapéu, tá? Vamos agora então fazer essas duas questõezinhas que estão lá no livro de vocês, e aí a gente fixa mais um pouco o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, a questão 55 da página 24 diz o seguinte: você caminha 100 metros em um plano horizontal. Se esta caminhada levou 50 metros para o leste, quais são seus possíveis movimentos para o norte e para o sul? Quais são os possíveis ângulos que a sua caminhada formou em relação ao sentido para o leste? Vamos pegar aqui um sistema de eixos. Aqui eu vou colocar os pontos cardeais aqui, norte, sul, leste e oeste. O que eu sei é que uma certa caminhada aqui faz um ângulo θ com o leste. Esse vetor tem magnitude 100 metros e essa componente tem 50 metros. Enquanto eu não sei qual é, portanto, aqui o dy, né? Quanto ele se deslocou para o norte, que é o que a questão pede. Então vamos lá. Se a gente pegar o cosseno de θ, isso é igual a cateto adjacente, 50 metros, cateto adjacente ao ângulo, sobre a hipotenusa, 100 metros, ou seja, 1/2, tá? Mas eu não quero o cosseno, o que eu quero saber é o ângulo θ, quanto vale? Vale, portanto, o arco cosseno de 1/2. Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno vale 1/2? Esse ângulo
é o ângulo de 60 graus, tá? Bom, isso significa que o DY, que é cateto oposto ao ângulo de 60 graus, vai ser hipotenusa vezes o seno do ângulo de 60 graus. 60 graus, ou seja, 100 metros vezes o seno de 60 graus vai me dar 86,6 metros. Isso para o norte, né? Pois bem, isso aqui para o norte. Para o norte. Se esse deslocamento fosse, em vez disso, nesse sentido aqui, né, eu teria os mesmos 50 metros de deslocamento para leste, que é informado na questão, só que a componente dy agora estaria aqui para baixo. Então seria dy igual a 86,6, também a mesma coisa para o sul, tá? O deslocamento não muda, o ângulo θ não muda para o sul. O ângulo θ não muda, é o mesmo. Porém, ele quer saber quais são os ângulos em relação ao sentido leste. O primeiro é θ, que a gente já encontrou, se ele se deslocasse na direção ali entre leste e norte, 60 graus. O segundo eu vou chamar de φ, que é um ângulo que ele faria aqui, ó. Se equivale a 60 graus, para 360, esse φ só pode ser igual a 300 graus, tá? Então está resolvida a questão. A outra questão é esta aqui. São dados os seguintes vetores: A igual a 3,4i mais 4,7j, B igual a menos 7,7i mais 3,2j e C igual a 5,4i mais menos 9,1j. Encontre o vetor D em notação de vetores unitários, tal que D é igual a, D mais 2A menos 3C mais 4B é igual a 0. E também expressa sua resposta para a parte A em termos de magnitude e ângulo com sentido mais x. O que nós vamos fazer aqui é escrever o vetor D de outra forma. Vou ver se eu faço isso aqui mais bonitinho. Eu posso escrever esse vetor D assim. Vou passar para o lado de cá. Menos 2 vezes A vezes A mais 3C, porque passou para o lado de cá, mais 4B, menos 4B, passou para cá negativo. Então esse é o meu vetor D, ou seja, como é que eu calculo isso? Vamos lá, multiplicação de um escalar negativo, menos 2, pelo vetor A. O vetor A é 3,4i mais 4,7j mais 3 vezes o vetor C. O vetor C é 5,4 e menos, tá? Menos 9,1j, tá? Menos 4 vezes o vetor B. O vetor B é menos 7,7, menos 7,7i mais 3,2j, tá? Como é que fica isso então? Isso aí vai ficar o seguinte:
vai ficar aqui menos 6,8, multiplicando menos 2, 3,4. E aqui vai ficar menos 9,4J. Tá? Aqui vai ficar mais 16,2 e aqui menos 27,3 J mais 30,8 I, que é esse produto aqui, menos 12,8 J, tá? Então, quanto dá finalmente o vetor D? Que vetor D é esse? O vetor D vai ser, somando o que tem I com I aqui, menos 6,8I, mais 16,2I, mais 30,8I, me dá 40,2I, menos 9,4J, menos 7,3J, menos 12,8J. Isso vai me dar, então, 49,5J, tá? Encontrei o vetor. Isso é o que ele pedia no item A. Mas no item B, ele pede para a gente expressar a magnitude e o ângulo que o vetor faz com x, tá? Bom, expressar a magnitude é calcular o módulo do vetor, ou seja, 40,2 ao quadrado mais menos 49,5 ao quadrado, isso dentro de uma raiz, tá? Isso vai resultar em 63,8. É esse o módulo do vetor D. Bom, mas ele quer saber também qual é o ângulo que o vetor faz com sentido positivo de x. Bom, a gente pode fazer o seguinte, vamos pensar aqui. Pegar aqui a figura para tentar expressar esse vetor. Vou pegar aqui um esquema de gesso para tentar expressar esse vetor. Esse vetor, ele está assim, ó. Ele é um vetor mais ou menos assim. Vamos de novo aqui. Isso é só um pouquinho complicado. A gente desiste e vai na canetinha. Bom, isso aqui é um vetor assim, tá? Ele tem aqui menos 49,5 de componente. Ele tem aqui uma componente 40,2. Veja, eu posso encontrar esse ângulo aqui para poder encontrar esse outro que ele faz com esse x, como a gente fez na questão anterior. Como é que eu acho o ângulo θ ali? Se você observar, a tangente de θ, tá? A tangente de θ é igual a cateto oposto, 49,5. Só o valor interessa, só o tamanho, dividido por cateto adjacente, 40,2, tá? Mas eu não quero a tangente, o que eu quero é o ângulo θ. Então isso vai ser o arco tangente desse valor, 49,5 dividido por 40,2. Isso me dá um ângulo de 50,9 graus. Portanto, o ângulo φ, que é o que eu quero, é o que falta para 360 graus, né? Então vem aqui, ó, esse ângulo φ
vai valer então 309,1 graus, tá certo? É o ângulo complementar dele. Bom, então pessoal, é isso. Estudem bastante, tente fazer as questões do livro. E a gente vai ter mais adiante uma aula sobre exercícios. Valeu, obrigado, até lá.